Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Então vamos para o relato de hoje, que é este: O que havia na nuvem? Saudações, querida Ana, Matheus, crianças fofas, pets e comunidade assombrada. Antes de começar o relato, já saliento que todos os nomes foram trocados. Pode ler tranquila, Ana. Sou a mesma moça do relato O Pássaro Estranho, enviado há um ano atrás. Esse relato acontece no mesmo lugar, o sítio assombrado da minha família. Então vamos ao relato. O que havia na nuvem? Meus pais, Maria e João, são agricultores. Levantam muito cedo todo dia para a lida no campo. Sendo assim, quando participam de alguma festa ou evento noturno, sempre voltam para casa cedo, por volta das 10 horas da noite ou até antes. No verão de 2018, foram convidados para uma festa na cidade que ocorreria à noite. Era o aniversário de uma sobrinha da minha mãe. Então lá encontraram muitos parentes que não viam há muito tempo. E depois de conversarem, depois de conversarem a fim de colocar o papo em dia, acabaram perdendo a hora. Quando meu pai se deu conta, já era meia-noite e no outro dia teriam que acordar cedo. Rapidamente se despediram das pessoas e seguiram viagem. A viagem era curta. Dessa cidade até o sítio, leva mais ou menos uns 20 minutos de carro por uma rodovia. Eles contam que naquela noite tinha lua cheia, então estava bem claro e era possível ver longe, ainda que aquela parte da rodovia fosse mal iluminada. Cadê? Meus pais iam conversando e comentando como seria bom se chovesse, né? Pois estava muito quente e tal. Mas o céu naquele momento estava completamente limpo, então a chuva não viria tão cedo. Após fazer uma curva na rodovia, eles chegaram a um trecho que segue uma linha reta, por mais ou menos 2 quilômetros. Deste trecho já dá para enxergar a casa deles que fica no alto de uma colina. Nesse momento, minha mãe olhou na direção da casa e viu que acima dela tinha uma nuvem bem grande. Então ela comentou com o meu pai e ambos acharam estranho, né? Pois o céu estava claro, céu limpo. Aquela era a única nuvem que eles tinham visto em quilômetros e parecia que estava até bem baixa. Seguiram o caminho, faltava pouco para chegarem em casa e minha mãe sempre olhando para a nuvem. Em alguns momentos, viu umas luzes piscando dentro dessa nuvem. Não comentou nada com meu pai, pois mesmo que não parecesse que ia chover, aquilo poderia até ser relâmpago, né? Ao chegarem com o carro na entrada do sítio, Maria resolveu descer para abrir a porteira e para observar melhor aquilo. Entre a casa deles e o galpão onde fica o carro e as ferramentas da lavoura, tem a casa antiga de madeira. Essa casa é o lugar que eles usam para fazer festas, e como lá é um lugar tranquilo, eles costumam deixar a porta apenas encostada, sem trancar. Apenas trancam com a chave a casa principal. As três construções são muito próximas umas das outras ali, e entre as duas casas há apenas um corredor. Eu expliquei essas coisas para que entendam o que ocorreu depois. Maria abriu a porteira e João passou com o carro e foi em direção ao galpão onde o guardava. Maria então fechou a porteira e foi indo devagar em direção à casa, observando a tal da nuvem, achando aquele fenômeno bonito e estranho ao mesmo tempo. Ela estava muito perto, a cerca de uns 20 metros de distância. De repente, uma luz se acendeu dentro da nuvem. Nisso, a Maria já estava em frente à casa e praticamente debaixo da nuvem, que era pouca coisa maior do que a casa. Com a claridade dentro da nuvem, ela viu que havia algo em seu interior. Disse ela que nesse momento um calafrio percorreu todo o seu corpo e ela ficou por alguns instantes paralisada de medo. Nisso, João tinha terminado de guardar o carro e veio para entrar em casa. Distraído, como sempre, nem olhou para cima. Apenas convidou minha mãe para entrarem enquanto procurava a chave no bolso. Nisso, a Maria saiu daquela paralisia e, como João estava demorando para abrir a porta,
Ela correu e entrou na casa de madeira. Conta ela que se trancou no banheiro e depois de uns 5 minutos o João falou alto que já tinha aberto a porta. Ela estava com tanto medo do que tinha visto que não quis falar para ele o que viu. Então pensou que poderia ter se enganado, talvez, que poderia ser apenas uma impressão, né? E teve a ideia de abrir a janela do banheiro e olhar, dar uma olhadinha se realmente havia alguma coisa diferente naquela nuvem ou não. Ahn, cadê? Aí, do ângulo em que ela estava, agora podia ver a nuvem de lado. Esta continuava ali, iluminada, e agora ela pôde identificar o que havia dentro da nuvem. Parecia ser uma silhueta humana. Gente! Bom, agora eu vou contar como a própria Maria descreveu para mim essa cena. Ela diz assim: eu abri a janela do banheiro e inclinei a cabeça para fora, tentando ver melhor. Nesse momento, pude ver claramente que tinha uma pessoa dentro da nuvem. A pessoa parecia ser muito alta, com quase uns 2 metros de altura, e estava deitada de bruços, com os braços e as pernas abertos, descalça. Dava para distinguir claramente um dos pés e parecia usar um tipo de túnica clara. Gente! Por causa da névoa da nuvem, eu não pude ver detalhes da fisionomia da pessoa, se era homem ou mulher. Eu já estava ali há vários minutos olhando aquilo, sem ao menos me mover. E não era nem por curiosidade, não, mas sim porque eu paralisei de medo outra vez. Eu tentava gritar para chamar o João, mas a voz não saía. De repente eu saí daquele transe, pois o João começou a bater na porta perguntando se eu estava bem. Eu apenas consegui dizer que sim. Abri a porta e corri para dentro da nossa casa. Bom, agora sou eu novamente, ela está dizendo aqui, voltando aqui a narradora da história. Depois disso, a minha mãe falou que entrou no quarto, trocou de roupa e foi se deitar morrendo de medo. Ela não conseguiu nem orar, só pensava naquela cena esquisita. Somente no outro dia, durante o café da manhã, ela teve coragem de comentar o que viu com meu pai. A nuvem não estava mais lá. E a manhã estava ensolarada e sem nenhuma nuvem no céu. Meu pai comentou que também percebeu que a nuvem estava iluminada e que parecia ter algo dentro dela. Mas como ele não tem uma boa visão e tinha deixado os óculos no carro, na maioria das vezes ele só usa os óculos para dirigir. Ele achou que poderia estar vendo algo onde não havia nada, né? Sobre a altura da nuvem, eles disseram que se subisse no telhado, dava para tocar na parte de baixo dela. Então ela estava realmente baixa. Minha mãe disse que em nenhum momento viu, mesmo que mínimo, qualquer movimento daquela silhueta. Aquilo permaneceu estático por todo o tempo em que ela observou e também não emitiu nenhum ruído. Mas vocês se enganam se pensam que a história terminou por aí. Alguns dias após o ocorrido, a minha mãe recebeu a visita de seu cunhado, o Joaquim, marido de sua irmã mais velha. Ele tinha acabado de chegar de viagem do Mato Grosso do Sul. Foi visitar alguns parentes nossos que vivem lá. Joaquim é da religião adventista e é um homem muito sábio, principalmente a respeito do mundo espiritual. Na minha família há muita diversidade de religiões, né? Há uma diversidade de religiões. Tem espíritas, tem evangélicos, a família do Joaquim, que é adventista, e os meus pais, que são católicos. Com toda a família, ocorrem fenômenos sobrenaturais. E todos buscam respostas e conselhos com o Joaquim, que na maioria das vezes tem uma boa explicação. Maria contou então sua experiência a Joaquim, que ouviu tudo com atenção, e ao final do relato disse a ela que dessa vez ele não fazia ideia do que estava acontecendo. E então ele contou para ela o que sua outra cunhada, no caso uma das irmãs mais novas da minha mãe, havia falado para ele quando ele a visitou no Mato Grosso do Sul. Só para um melhor entendimento de vocês, essa minha tia do Mato Grosso do Sul,
a quem vou chamar aqui de Marta, vive com seu marido numa fazenda. Eles são os caseiros. A minha tia é a responsável por cuidar da casa dos patrões que não moram lá. A casa dela fica a uns 200 metros da casa de seu patrão, e entre as casas há apenas um gramado bem longo. Então, Joaquim disse para minha mãe, Maria, o seguinte: ele disse assim: Isso que você me contou é incrível, mas eu vou te contar algo que a sua irmã, Marta, me falou. Eu cheguei na casa da Marta e ela disse que precisava saber a minha opinião sobre um sonho muito estranho que ela teve e que a tinha perturbado muito. Ela disse que um dia sonhou que estava saindo da casa de seu patrão e que, ao chegar no meio do caminho, entre a sua casa e a casa do patrão, olhou para o céu e viu apenas uma nuvem que estava bem baixa. Continuou caminhando e observando a tal nuvem, e ao passar abaixo dela, a nuvem se iluminou e ela percebeu que havia uma silhueta que parecia humana dentro da nuvem. Nesse momento, Marta disse que sentiu o coração pular no peito, então começou a correr e a gritar no sonho, até que ela acordou. Ao acordar, seu coração ainda estava disparado, então ela foi até a cozinha beber água para se acalmar. Antes de chegar na cozinha, passou pela sala, viu que era de madrugada e a sala estava bem iluminada pela luz da lua. Então ela olhou pela janela e viu, não muito longe, uma única nuvem que também parecia iluminada. Assustada, voltou correndo para o quarto e tentou acordar o seu marido para que ele fosse ver com ela. Mas seu marido tem o sono muito pesado e, depois de alguns murmúrios, apenas virou-se na cama e continuou dormindo. Já Marta passou o resto da noite acordada e com medo. Gente, agora sou eu novamente, ela diz aqui. Bom, ao saber dessa história, minha mãe ligou para Marta, que confirmou a história com mais detalhes. E um tempo depois, quando veio nos visitar, contou pessoalmente também. Maria teve esse sonho alguns meses antes do que ela teve esse sonho uns meses antes do que os meus pais viram, mas não lembra ao certo quanto tempo antes. Não entendemos até hoje o que foi que a minha mãe e o meu pai viram acordados e nem o que a minha tia viu no sonho. Não sabemos o que ou quem era, tampouco porque na família, que é enorme, apenas eles viram. Então, Ana, o que você acha que eles viram? Se algum assombrado souber de algo semelhante, por favor, deixe nos comentários. Uma observação aqui. Eu acho que a minha tia não teve apenas um sonho, e sim uma projeção astral. É isso que eu ia falar. Isso porque, ao acordar e olhar pela janela, ela disse ter visto uma nuvem igual à de seu sonho. E é uma pena que ela não pôde ver mais de perto se nessa nuvem também tinha algo dentro e tal. Quando estava finalizando este relato, me ocorreu algo estranho, que talvez não tenha nada a ver com o relato, mas eu achei interessante comentar. A minha família e eu já moramos em 5 lugares diferentes dentro de uma faixa de terra de mais ou menos uns 50 quilômetros ao longo dessa rodovia, e em 3 desses lugares ocorriam e ainda ocorrem fenômenos atmosféricos esquisitos que muitas vezes testemunhamos, como, por exemplo, chuva de granizos gigantes, sendo as pedras do tamanho de laranjas que caíam quase sempre no mesmo lugar, pequenos raios globulares e chuvas de peixes já foram vistos também ali. Esse lugar é um trecho de terra chamado Costa Doce, que fica próximo à Lagoa dos Patos, onde os meus pais vivem, fica a poucos quilômetros da lagoa. Eu nunca ouvi falar que tivesse algo diferente no solo ou na água na região. Então, pode ser que um conjunto de fatores, como umidade do ar, temperatura e até o relevo, propicie esses fenômenos. Se os assombrados quiserem, eu posso enviar os relatos contando as circunstâncias em que ocorreram alguns desses fenômenos estranhos. Então é isso, ainda tenho muitas outras histórias que vou enviar aos poucos. Um grande abraço para você, Ana, Matheus, crianças, pets e comunidade assombrada. Um beijo para você, muito obrigada. Menina,
Menina, que interessante. Eu também. Será que Será que foi mesmo nessa dimensão uma mistura, né? Dava para ver alguma coisa aqui acordado, mas se você desdobrasse, de repente via. Mas aí a mãe dela estava acordada. Será que ela realmente não viu o lado de lá? É que o pai não enxergava direito também, então não dá para saber se ele viu, ele não prestou muita atenção para ele dizer se também viu essa silhueta lá dentro ou não. Mas gente, eu não sei, eu nunca vi um relato. Eu já vi relatos de objetos voadores, tipo discos voadores, que usam a camuflagem de nuvem, que eles, tipo, se camuflam de nuvem e passam ali. Mas a ter o formato de um ser humano deitado ela pôde descrever deitado de bruços e ainda deu para ver um pé, como uma espécie de túnica, estático ali. Aí o que é isso? Uma projeção? Sabe, tipo uma projeção, tipo holográfica, alguma coisa assim, mas qual o sentido disso? Será que a gente está mesmo vivendo numa Matrix? E isso seria, não sei, gente. Alguém já passou por situação parecida? Conta aqui pra gente, porque eu fiquei curiosa, porque desse relato não tem, não que eu me lembre, de silhueta humana dentro de uma nuvem. A nuvem estranha, uma única nuvem sobre a casa, tudo isso já vi, sim, né? Luzes até dentro da nuvem, que é aquilo que eu falei. Pode ser uma nave se camuflando de nuvem. Uma silhueta humana dentro de uma nuvem grande, em cima, sempre ali por volta em cima da casa. Será que era algo que parecia muito uma silhueta humana? Mas as duas pessoas, aí estranho, as duas irmãs não, em locais assim diferentes, né? Passarem por essa experiência muito, muito parecida, outra em viagem astral. Se alguém souber alguma coisa, tiver uma opinião, alguma coisa assim, por favor, deixa nos comentários, sempre com muito respeito, por favor, ou envie o seu relato pra gente, ok? Então é isso, pessoal. Fiquei bem intrigada com essa história. E vocês? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!